A paz do Senhor, que Deus, neste momento, continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, seu negócio, seus projetos pessoais, individuais e seus projetos profissionais também. Neste momento, quero convidar você que venha meditar juntamente conosco em um texto que traz da parte do Senhor Jesus orientações preciosas para nós que vivemos neste mundo de correria e de pessoas que querem estar sempre em evidência, querendo aparecer de qualquer forma, gritando, clamando em público atrás de holofotes. Diante de Deus, essas coisas não têm valor algum diante de Deus, no qual nós queremos estar todos os dias presente diante do Senhor. E nós vamos refletir, trazer uma reflexão que tem como tema o Deus que nos ouve em secreto. Um Deus que conhece as nossas lutas, as nossas lidas e conhece todos os nossos pensamentos. Para basear nossa reflexão, quero trazer aqui um texto que encontra-se registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6 e versículo 6. Esse versículo está dentro de uma base, nós chamamos uma perícope, em que Jesus ele fala sobre três coisas importantíssimas na nossa vida: sobre a oração, a esmola e o jejum. A oração, o jejum e a esmola. A oração, muitos querem fazer, como na época de Jesus, orações longas somente diante de uma plateia, de um público. Mas veja a orientação de Jesus em Mateus 6,6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto, e é teu Pai que ouve em secreto, que recompensará publicamente. A tua oração, a minha oração, na qual nós fazemos diante de Deus, no secreto, no nosso ambiente íntimo, no nosso quarto, ou aquela oração que você faz em espírito, aonde você está agora, você pode fazer essa oração. Uma oração pedindo a Deus proteção. Talvez você esteja no trânsito ou no seu ambiente de trabalho, que você não pode erguer a sua voz. O bom de servirmos a Deus é que Ele, o Senhor, Ele é onipresente e onisciente. E desses atributos nos dá uma grande vantagem em relação a outros que cultuam e acreditam em outros deuses, feitos pela imaginação do homem por algumas sociedades secretas que acreditam em outros deuses. Mas você que crê em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós temos uma grande vantagem. Muitas vantagens. Dentro desse contexto, mesmo que você não possa erguer a sua voz, mas que você possa elevar o seu pensamento a Deus, Ele te ouve. E dentro daquilo que Deus tem para você, no tempo de Deus, Ele acolherá, Ele te abençoará. Jesus nos ensina que a oração é um lugar onde a nossa intimidade com Deus ela é revelada. A oração é o respirar da alma. É na oração que nós expressamos os nossos pensamentos, colocamos diante de Deus as nossas necessidades. Jesus Cristo, Ele nos ensinou a orar, que nós devemos pedir ao Pai que está nos céus.
Nosso Deus está nos céus e na terra, porque Ele é onipresente. Então, o espaço físico, ele não vai limitar a nossa intimidade com Deus. Não é apenas no espaço físico em que nós temos a limitação. Para com Deus não há limitação para aqueles que buscam e buscam em verdade. Nós podemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Muitas vezes, há pessoas que necessitam de plateia para fazer isso. Mas você que crê em Jesus e tem uma petição ou petições a fazer, você entra no seu aposento, onde você está, e em espírito, você ora ao Pai, em secreto, como diz Mateus 6,6. Ora ao teu Pai em secreto, que em secreto Ele te recompensará. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que no seu secreto, na sua intimidade, nos momentos mais difíceis da vida, eles clamaram ao Senhor e o Senhor nos respondeu. Primeiro ponto, nós dividimos aqui 3 pontos. Primeiro ponto, Deus responde ao clamor sincero, no secreto, no ambiente secreto. Jeremias 33:3 é um texto claro, em que o Senhor mesmo nos chama a atenção, diz: clamem a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, em outras traduções, coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor, clame a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Só Ele tem todo o poder para repreender e para trazer à existência aquilo que aos nossos olhos humanos nós não conseguimos contemplar. E outro texto maravilhoso, no Salmo 91, e o versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquela que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra está protegido. A sombra do Onipotente descansará. Este Salmo 91 não tem uma unanimidade em relação ao seu autor. Em algumas traduções, tipo a judaica, a Midrash, eles atribuem a Moisés, que é um salmo que pede proteção. Já na tradução Septuaginta, que nós temos um contato direto diariamente, eles já atribuem a Davi, que pede proteção divina, quando ele está ali planejando construir o tabernáculo. Enfim, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes. Nós servimos um Deus grande, e grandes coisas o Senhor tem feito por aqueles que nele confiam. E no Salmo 91 traz a ideia da proteção do Senhor para aquele que habita. Habitar é morar, não é visitar esporadicamente. Aquele que mora está todo dia em casa, na exceção de alguns que trabalham viajando, mas o seu lugar, a sua habitação, Deus te protege, Deus te guarda. A resposta de Deus não depende do tamanho das palavras, mas da sinceridade na qual nós estamos expressando ao Senhor. Na época de Jesus já existiam pessoas que faziam orações longas nas praças, e Jesus chamou a atenção dessas pessoas, chamando de hipócritas, que ficam nas praças públicas fazendo longas orações e repetidas orações, não para Deus,
mas para que as pessoas passando os vissem e os bajulassem, tapeando as costas, o reconhecimento humano, dizendo que grande orador, que exegese, que palavras bem aplicadas. Este homem tem um dom da homilética, ele tem um dom da oratória. E nós conhecemos bem um rei chamado Herodes, um dos Herodes, que ele fez um discurso belíssimo para uma grande plateia, mas ele esqueceu um pequeno detalhe. Ele não atribuiu a Deus a honra. E a história diz que ele foi comido por bicho, porque não deu glória a Deus, reteve a glória para ele. Então, o segundo exemplo é de uma oração em secreto, que foram respondidas. Ana, ela era oprimida por Penina, pois Ana, o seu esposo, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina já era frutífera, tinha filhos e humilhava Ana. E Ana, sentindo-se humilhada, ela, durante algum tempo, ela ficou chorando em casa, mas ela tomou uma decisão. Lá em 2 Samuel capítulo 1, versículo 13, 17 e 20, diz assim: porquanto Ana no coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então respondeu Eli, após ela revelar. Então, no versículo 17 diz: então Eli disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana recebeu Ana e teve um filho, ou concebeu Ana e teve um filho, a quem chamou de Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. Ela pediu em secreto, em meio da dor, da humilhação. Ana não ficou só se minimizando, se vitimizando. Não, Ana tomou uma atitude, ela foi até a Deus, em oração silenciosa. O profeta só ouvia os seus lábios balbuciarem. Ele até a julgou mal, pensando que ela estava embriagada. Mas Ana estava ali, diante do Senhor, derramando o seu coração. Faça isso também. Ao invés de ir para as mídias ou falar com o vizinho A, B e C, alguns deles querem saber da nossa vida para dizerem o quanto nós estamos sofrendo. Se o que você está sentindo e que o que você está pensando ou precisando, esta pessoa não pode resolver, não conte, guarde silêncio, fale para Deus, que o Deus que ouve em secreto, Ele responde. Ana veio até aquele que poderia resolver e o Senhor resolveu. Daniel, quando ficou sabendo do edito do rei, em que não podia clamar, não podia orar, não fazer petição a nenhum outro Deus, senão ao rei. Em Daniel 6,10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava no seu quarto. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Aqui o exemplo de Daniel era na perseguição, Ana na necessidade, na humilhação. E Daniel, mesmo sabendo do perigo que era, se fizesse orações a outros, senão ao rei, Daniel sabia a quem ele servia. Daniel, ele não se acovardou, ele entrou no seu quarto, fechou a porta, abriu a janela, estendeu suas mãos diante para onde estava a casa do Senhor,
que era uma tradição, e fez o que costumava fazer, orar em secreto. Mesmo diante da ameaça de morte, Daniel orava 3 vezes em seu quarto, com as janelas voltadas para Jerusalém. Deus ouviu em secreto e livrou da cova dos leões. Você pode dizer, mas Daniel orou e mesmo assim descobriram. Porque toda essa perseguição, Deus usou para glorificar e exaltar o seu nome. Por quê? Levaram Daniel até a presença do rei. E o rei amava Daniel, mas já tinha assinado decreto e podia voltar atrás. Mas o que aconteceu? Ele foi lançado na cova dos leões. E lá Deus foi com ele. Não importa a situação na qual você e eu estejamos, o que importa é a quem nós servimos. Um Deus que vê em secreto.